Lara Bennett já tinha entrevistado políticos corruptos, astros mimados e até assassinos disfarçados de gênios. Mas nada se comparava ao que a esperava naquela noite. O e-mail havia chegado de forma enigmática. Entrevista exclusiva com o Sr. Blackwell. Apenas você, nenhum outro repórter. 19 horas, sede da Blackwell Industries, Londres. Sem assinatura, sem explicações. Apenas isso. Enquanto o carro avançava pelas ruas de Londres, Lara revisava mentalmente as perguntas no tablet. Sua expressão era firme, mas o estômago estava em guerra. O Sr. Blackwell era uma lenda moderna, o bilionário mascarado que ninguém jamais viu de perto. Um homem que transformara uma empresa falida em um império global de tecnologia em menos de 8 anos. 8 anos. O mesmo tempo desde que Ethan desapareceu. Ela respirou fundo, afastando o pensamento. Não mistura as coisas, Bennett, disse a si mesma. Era uma repórter, não uma sentimental. O carro freou diante do arranha-céu espelhado. O logotipo Blackwell Industries brilhava em letras metálicas sob a luz fria dos holofotes. Lara ajustou o casaco, desceu e atravessou o saguão com passos firmes. A cada movimento sentia o peso da curiosidade e da vigilância. Senhorita Bennett, chamou a recepcionista com um sorriso controlado. O Sr. Blackwell a aguarda. Lara apenas assentiu. O elevador subiu em silêncio. O painel digital indicava o andar 88, o topo. Ela observou o próprio reflexo nas portas de aço. Cabelo preso, olhos atentos, uma mulher acostumada a enfrentar poderosos. Mas algo naquela noite a deixava inquieta. As portas se abriram com um som suave. O escritório era vasto, moderno, com uma parede inteira de vidro revelando a cidade iluminada abaixo. No centro, um homem de terno preto esperava, alto, postura impecável e, como os rumores diziam, uma máscara cobrindo completamente o rosto. Uma peça lisa, sem expressão, que refletia parte da luz. Senhorita Bennett. A voz dele soou firme, modulada, quase hipnótica. Seja bem-vinda. Ela estendeu a mão, analisando-o com a calma de quem já estudou monstros e mentirosos. Sr. Blackwell. Finalmente. Ele apertou a mão dela com firmeza, sem pressa. O toque era quente, humano demais para alguém tão distante. Por favor, sente-se, disse ele, indicando uma poltrona diante da mesa. Imagino que tenha muitas perguntas. Mais do que respostas, provavelmente. Ela respondeu abrindo o gravador. A maioria das pessoas só sabe que o senhor é um gênio que nunca mostra o rosto. A curiosidade é o combustível da sua profissão, não é? Perguntou ele. E o medo, às vezes, replicou Lara. O silêncio que se seguiu foi estranho. Ele a observava, e embora a máscara escondesse qualquer expressão, havia algo nos gestos. Um leve inclinar de cabeça, um cuidado nas palavras, que lhe causava uma sensação inquietante de familiaridade. "O Sr. Blackwell", ela começou. "Há quem diga que o senhor não existe, que é apenas uma fachada para outra pessoa." Ele deu uma leve risada, baixa, controlada. "Talvez seja melhor assim. As pessoas acreditam mais em mitos do que em homens reais." Lara sorriu de lado. "E o senhor é o mito ou o homem?" "Depende de quem está perguntando." Ela digitou algo no tablet, tentando manter o foco. Mas a voz dele, havia algo, uma cadência, um tom quase igual ao de alguém que ela conhecera muito tempo atrás. "Seu nome verdadeiro é um segredo bem guardado," ela disse, tentando provocá-lo. "Isso faz parte da marca? Meu nome não é importante. O que construí é, e o que o senhor construiu foi poder." Ela o encarou. "Mas todo o poder vem de algum lugar. O que o impulsionou, Sr. Blackwell?" Ele se recostou na cadeira. "Sobrevivência." Ela arqueou uma sobrancelha. "Parece pessoal." "É." Ele cruzou as mãos sobre o peito. "Às vezes é preciso perder tudo para entender o valor de recomeçar." As palavras bateram fundo. Por um instante, Lara se esqueceu do gravador ligado. 8 anos atrás, Ethan dissera algo muito parecido, na última noite em que ela o viu. "Um dia eu volto diferente, Lara. Prometo." Ela piscou, afastando a lembrança. "O senhor acredita que uma pessoa pode mudar tanto a ponto de se tornar irreconhecível?" perguntou. Ele ficou em silêncio. Depois respondeu. "Acredito que alguns rostos precisam morrer para que outros possam viver." Ela engoliu seco. A entrevista prosseguiu, mas a tensão crescia a cada resposta. O homem por trás da máscara parecia saber demais, sobre a vida, sobre ela, sobre perdas que ela jamais mencionara publicamente. Quando Lara desligou o gravador, a sensação de desconforto se tornou quase física.
Agradeço pelo seu tempo, Sr. Blackwell, disse ela, levantando-se. Foi esclarecedor. Ele se levantou também. A verdade nunca está em uma entrevista, Srta. Bennet. Está nas perguntas que você não faz. Ela franziu o senho. E quais perguntas eu deixei de fazer? As que realmente importam. Ele deu um passo à frente, mantendo uma distância calculada. Amanhã, meia-noite, ponte de Westminster, sozinha. Lara piscou, surpresa. Isso é um convite ou uma ameaça? É uma escolha. Se quiser entender quem eu sou, esteja lá. Antes que ela pudesse responder, ele virou-se para a janela. O reflexo da cidade se misturava à máscara, transformando-o em algo entre humano e sombra. Ela saiu do prédio com o coração acelerado, sentindo o vento frio bater no rosto. Dentro dela, algo gritava, o tom da voz dele, as pausas, o jeito de observar sem olhar diretamente. Ela conhecia aquilo, mas de onde? No carro, abriu o tablet e pesquisou rapidamente. Blackwell, fundação, origem, 8 anos atrás. A primeira notícia datava exatamente do mês em que Ethan desapareceu. 8 anos. Ela fechou o tablet devagar. O ar parecia mais pesado agora. Lara chegou em casa com a sensação de estar carregando mais perguntas do que respostas. O apartamento em Kensington estava silencioso, iluminado apenas pela luz amarelada da cozinha. O relógio marcava 21h17. Ela largou o casaco na poltrona, deixou o tablet sobre a mesa e foi direto para a janela. Londres se estendia lá fora, uma cidade de luzes, segredos e fantasmas. Mas nenhum fantasma doía mais do que o que acabara de ser despertado. Ela abriu uma garrafa de vinho e serviu-se de um copo. As palavras dele em sua cabeça. Acredite, Srta. Bennet, alguns rostos precisam morrer para que outros possam viver. Ela recostou-se no sofá e fechou os olhos. E então o passado voltou, nítido, doloroso, como se tivesse estado apenas adormecido. 8 anos antes. O inverno havia sido cruel. Lara tinha 26 anos e começava sua carreira no London Herald. Era repórter iniciante, sonhadora e obstinada. E foi numa noite fria, em uma cafeteria vazia perto da estação de Paddington, que ela o encontrou. Ethan estava sentado num canto com um casaco surrado e uma xícara de café pela metade. Parecia perdido, mas quando ela se aproximou, ele sorriu, aquele tipo de sorriso que parecia se desculpar por existir. Você está bem? Perguntou Lara, notando que ele tremia. Melhor agora. Ele deu um meio riso. O café é ruim, mas pelo menos é quente. Foi assim que começou. Ela descobriu que ele era órfão, que havia tentado trabalhar em oficinas, bares, onde conseguisse. Dormia em albergues ou nas ruas quando não havia outra opção. Mas havia algo nele que chamava a atenção. Um brilho nos olhos, uma curiosidade viva. Você tem jeito de quem pensa demais, disse ela certa vez. E você de quem não desiste fácil. Ele sorriu. Um perigo. Lara começou a ajudá-lo. Deixava comida, o deixava tomar banho em seu apartamento, indicava contatos. Ethan era grato, mas sempre inquieto, como se carregasse algo maior do que a própria vida. Uma noite, enquanto ela revisava matérias, ele olhava pela janela, pensativo. Londres é uma cidade feita de máscaras, disse. A diferença é que alguns nunca tiram as suas. Ela riu. E você usa alguma? Ele a encarou. Ainda não, mas talvez precise um dia. Lara nunca entendeu aquilo. Nos meses seguintes, eles se tornaram inseparáveis. Ele era doce, engraçado, às vezes misterioso, lia sobre tecnologia, falava de ideias, de mudar o mundo com invenções, mas também havia uma sombra nele, uma inquietação que crescia a cada dia. Até que um dia ele simplesmente desapareceu. Sem bilhete, sem mensagem, nada. Ela procurou nos hospitais, nas ruas, até mesmo na polícia. Nenhuma pista. Era como se ele tivesse evaporado. O som do relógio a trouxe de volta ao presente. Lara abriu os olhos, com o copo de vinho quase esquecido na mão. 8 anos. E agora, um homem mascarado, de voz idêntica à de Ethan, a convida para um encontro à meia-noite. Seria coincidência? Ela riu, nervosa. Você está ficando louca, Lara. Murmurou para si mesma, mas uma parte dela sabia. No fundo, sabia. Pegou o tablet e reabriu o arquivo da entrevista. A cada frase dita por Blackwell, ela ouvia as entrelinhas, as pausas, o timbre quase igual. Sobrevivência. O passado é um lugar perigoso. Alguns rostos precisam morrer. Tudo se encaixava. Ela foi até o quarto e abriu a gaveta da escrivaninha. Lá dentro, guardava um envelope amarelado.
O papel já estava gasto, mas a caligrafia era inconfundível. Para Lara, a carta era curta. Ethan havia deixado antes de sumir. Ela só descobriu semanas depois. Se eu sumir, não me procure. Não porque não quero ser encontrado, mas porque quero ser alguém que valha a pena ser achado. E... Ela passou os dedos sobre o papel, sentindo o peso das lembranças. Se Blackwell fosse realmente Ethan, por que a máscara? Por que o anonimato? O que o fez desaparecer de vez? E o que o trouxe de volta agora? Lara sabia o que precisava fazer. Olhou para o relógio. 23h37. Pegou o casaco, o gravador e o mesmo tablet onde registrava tudo. Desceu para a rua, o vento frio cortando o rosto. Londres parecia outra cidade à noite. As luzes refletidas no Tâmisa, o som distante dos carros, um manto de névoa sobre a ponte. O táxi parou a alguns metros da ponte de Westminster. Ela pagou o motorista e desceu, caminhando sozinha pela calçada molhada. A neblina cobria parte do rio, e o Big Ben, imponente, marcava o passar lento dos minutos. O coração dela batia rápido. Não sabia o que esperar. Um encontro, uma revelação ou um perigo real. Quando chegou ao centro da ponte, viu uma figura parada à frente. Terno escuro, ombros largos, máscara preta. Ele a esperava. Lara respirou fundo. De repente, todos os sons da cidade pareciam desaparecer. "Você veio!" A voz dele cortou o silêncio como uma lembrança. "Eu tinha que vir." Ela deu um passo à frente. "Quem é você, de verdade?" Ele não respondeu. Apenas tirou um envelope do bolso do terno e estendeu para ela. Antes de perguntar, "Leia isto." Ela pegou o envelope com mãos trêmulas. Reconheceu o papel. Era o mesmo tipo do bilhete que Ethan havia deixado anos atrás. Quando ergueu o olhar, ele já estava um passo mais distante, voltado para o rio. "O que é isso?" Ela perguntou com a voz firme. Talvez o começo da verdade, ou o fim de uma mentira. Ela olhou para o envelope e depois para ele. O vento soprou, fazendo o casaco dela balançar. "Se você é quem eu penso que é, por que voltou agora?" Ele virou lentamente a cabeça em direção a ela. Os olhos por trás da máscara refletiam a luz da cidade. Intensos, doloridos, humanos. "Porque chegou a hora de me deixar ser visto." E então, ele virou-se novamente e caminhou em direção ao fim da ponte, desaparecendo na névoa. Lara ficou parada, o envelope nas mãos, sentindo o coração martelar. O relógio do Big Ben marcou meia-noite em ponto. Ela sabia que nada na sua vida seria igual depois daquela noite. O envelope parecia pesar mais do que o mundo. Lara o segurava contra o peito, ainda sentindo o frio da noite grudado na pele. De volta ao apartamento, jogou o casaco sobre o sofá e acendeu todas as luzes. As mãos tremiam enquanto ela rasgava o lacre. Dentro havia uma única folha de papel, escrita à mão. A caligrafia era inconfundível. "Alguns fantasmas não voltam para assombrar. Voltamos porque há verdades que só o tempo pode revelar. Se quiser entender, siga o nome que um dia te prometi." E... Ela leu e releu aquelas linhas dezenas de vezes. "Siga o nome que te prometi." Prometeu. Lara correu até a estante e puxou uma das caixas de arquivo antigas, cheia de papéis, anotações e lembranças. Vasculhou entre recortes de jornal e fotos antigas até encontrar uma pequena anotação dobrada. O bilhete era de Ethan, escrito num guardanapo de cafeteria. "Quando eu tiver minha própria empresa, vai se chamar Eden, um lugar onde as pessoas renascem." Eden. Lara digitou no tablet com rapidez. Eden Corporation London. O resultado apareceu em segundos. A Eden Technologies era uma das subsidiárias ocultas da Blackwell Industries. Ela largou o tablet sobre a mesa, o coração batendo descompassado. Não havia mais dúvidas. Ethan era o Sr. Blackwell. Mas por quê? Por que esconder o rosto? Por que desaparecer? Nos dias seguintes, Lara mergulhou em arquivos, reportagens antigas, registros corporativos. A cada nova descoberta, o abismo crescia. A Eden Technologies fora criada exatamente um mês depois do desaparecimento de Ethan, com investidores anônimos, contratos secretos e um projeto inicial que envolvia uma tecnologia de vigilância experimental, algo que na época foi considerado ético demais para o governo e perigoso demais para o público. Havia rumores de espionagem corporativa, sabotagem, até ameaças de morte. E no centro de tudo, Ethan. Mas o nome dele nunca aparecia. Somente o símbolo de uma máscara preta. Lara recostou-se na cadeira, exausta. A mente fervia. Se ele realmente era Blackwell, havia muito mais em jogo do que um reencontro. O celular vibrou.
Uma mensagem. Número desconhecido. Amanhã, 22 horas. O lugar onde tudo começou. E... Ela ficou parada, olhando para a tela. O lugar onde tudo começou. A cafeteria em Paddington. Na noite seguinte, Lara chegou antes da hora. O café estava diferente, mais moderno, reformado, mas o cheiro era o mesmo. Café queimado e nostalgia. Ela se sentou na mesma mesa do canto, a mesma onde o vira pela primeira vez. As mãos estavam geladas. O relógio marcou 22 horas. As portas se abriram. Ele entrou, terno preto, postura impecável, a máscara reluzindo sob a luz do local. Todos os olhares se voltaram para ele, mas ninguém ousou se aproximar. Lara se levantou devagar. Você realmente veio. Prometi que voltaria, lembra? Respondeu ele, a voz calma, quase triste. Ela o observou em silêncio por alguns segundos. Por que agora? Por que me procurar depois de tanto tempo? Porque você é a única que ainda se lembra de quem eu fui. O coração dela se apertou. E quem você é agora, Ethan? Ou devo dizer, Sr. Blackwell? Ele deu um leve sorriso por baixo da máscara, apenas perceptível pela curvatura sutil do queixo. Talvez nenhum dos dois. Ela deu um passo à frente. Você deve uma explicação. Ele respirou fundo, desviando o olhar. Tudo começou quando eu descobri algo que não devia. Algo que poderia mudar o mundo, mas também destruir muita gente. Eu precisei desaparecer, Lara. Desaparecer de mim? A voz dela saiu cortante. Você me deixou procurando seu corpo em hospitais. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. E todos os dias me perguntei se algum dia teria coragem de olhar para você de novo. Um silêncio denso caiu sobre os dois. As pessoas na cafeteria falavam baixo, mas o som parecia distante, abafado. Você ainda não respondeu. Ela cruzou os braços. Por que a máscara? Ele levantou o olhar lentamente. Os olhos por trás da máscara tinham o mesmo brilho de antes, mas agora havia algo mais. Culpa. Porque às vezes o rosto é uma prisão. Eu precisava de um novo para poder fazer o que era preciso. Lara sentiu algo dentro dela se quebrar. Raiva, tristeza, alívio. Tudo junto. Você construiu um império com o rosto coberto? E agora? Vai continuar escondido? Ele hesitou. Depois, ergueu as mãos e tocou as bordas da máscara. O tempo pareceu parar. Não mais, disse ele com a voz baixa, e então tirou a máscara. Lara prendeu a respiração. O rosto diante dela era o mesmo, e não era. Os traços de Ethan estavam lá. O queixo firme, os olhos intensos, o mesmo olhar que ela lembrava. Mas agora havia cicatrizes finas, marcas do tempo, uma força que antes não existia. Meu Deus, murmurou ela, levando a mão à boca. É você. Ele assentiu, devagar. Sou eu, Lara, e juro, nunca foi por escolha. Ela deu um passo para trás, atordoada. A cabeça girava com perguntas que se atropelavam umas nas outras. Por quê? Por que sumir assim? Por que se esconder atrás de uma máscara? Por que voltar agora? O que realmente aconteceu com você? Ele a observava em silêncio, os olhos marejados, como se cada pergunta fosse uma ferida aberta. Não aqui, não agora. A voz dele era quase um sussurro. Há coisas que você precisa ver primeiro. Ver o quê, Ethan? Ela se aproximou, o coração disparado. Depois de tudo isso, você ainda quer esconder a verdade? Ele tirou algo do bolso do terno. Um cartão preto, sem nada escrito além de uma data e um local. Amanhã, 23h30, torre de vidro, último andar. Esteja lá, disse ele recuando. Dessa vez, vai ter todas as respostas. E se eu não for? Então vai passar o resto da vida se perguntando o que realmente aconteceu comigo. Ele colocou a máscara de volta, deu um último olhar e saiu pela porta. Lara ficou parada, sem conseguir se mover. O mundo ao redor parecia girar devagar, o coração batendo tão alto que abafava todos os sons. Ethan estava vivo, e ele era o homem mais enigmático de Londres, mas nada fazia sentido. Ela se sentou, sentindo as lágrimas ameaçarem. Olhou para o cartão mais uma vez. Torre de vidro, último andar. Sua mente era um turbilhão, perguntas, medo, saudade, raiva. 8 anos de silêncio, prestes a explodir em uma única noite. Ela olhou pela janela da cafeteria. A névoa de Londres encobria tudo, como se a cidade escondesse os segredos junto com ele. E pela primeira vez em muito tempo, Lara sentiu algo que não sabia nomear. O medo de descobrir a verdade.
O elevador subia devagar, o som metálico ecoando nas paredes de vidro. Lara observava as luzes de Londres se espalharem lá embaixo, como estrelas que haviam caído no chão. O cartão preto ainda estava na mão dela. Torre de vidro, último andar. Quando as portas se abriram, o ar frio a envolveu. O topo do prédio era um salão amplo, com janelas do chão ao teto. No centro, uma mesa com 2 taças e uma garrafa de vinho ainda fechada. Ele estava lá, de costas, olhando para a cidade, máscara no rosto, silencioso. "Você veio", disse ele sem se virar. Não me deixou muita escolha. Ele se virou e os olhos por trás da máscara encontraram os dela. "Dessa vez, você vai ter todas as respostas." Lara respirou fundo. "Então me diz, por que sumiu? Por que se esconder de mim, do mundo?" Ele caminhou até a mesa e se sentou. Por um instante, pareceu hesitar. Depois, começou a falar. "Tudo começou muito antes de você me conhecer. Eu cresci achando que era um órfão, que tinha sido abandonado, que nada em mim importava. Mas a verdade é que meu pai nunca me abandonou. Ele me protegeu." Ela franziu o senho. "Como assim?" Ethan apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçando os dedos. "Meu pai era dono de um império. O tipo de homem que transforma o mundo com uma ideia e destrói impérios com uma decisão errada. Mas ele fez inimigos, muitos. A voz dele ficou mais baixa, mais tensa. Entre eles, uma organização criminosa que financiava empresas por baixo dos panos. Dinheiro sujo, acordos secretos, ameaças. Meu pai devia a eles, não por ganância, mas por tentar salvar um projeto que ele acreditava. Quando percebeu o que havia feito, tentou romper o acordo. Ele levantou os olhos para ela. E pagou o preço." Lara sentiu um arrepio subir pela espinha. "Eles o mataram." Ethan assentiu. Mas antes disso, ele deixou algo preparado. Uma herança, uma fortuna e uma carta. O testamento dizia que tudo iria para o filho que ninguém sabia que existia. Um garoto de rua. Eu. O silêncio pesou no ar. Lara sentiu o coração bater cada vez mais rápido. "Você..." Ela começou, mas a voz falhou. "Você nunca foi órfão." "Não completamente." Ele sorriu, triste. "Ele me deixou nas ruas para que eu crescesse longe desse mundo, longe da ganância. Queria que eu aprendesse o valor das pessoas antes de conhecer o valor do dinheiro. Mas quando morreu, o segredo veio à tona. A lembrança atravessou os olhos dele como uma sombra. Uma limusine apareceu. Homens engravatados disseram que meu pai tinha morrido e que eu era o herdeiro. Eu nem tive chance de me despedir de ninguém, nem de você." Lara abaixou o olhar. "Você deixou só uma mensagem, uma frase no meu caderno. Quando eu voltar, vou te contar um segredo." Ethan respirou fundo. "Mas eu nunca consegui voltar." O flashback tomou conta dele. As imagens voltavam como fragmentos de um pesadelo. Uma mansão isolada, advogados assinando papéis, homens de terno preto cochichando nos cantos, e depois as ameaças. "A dívida do seu pai é sua agora. Você vai nos entregar tudo, ou vai ter o mesmo destino dele." Ethan apertou os punhos, revivendo o medo. Eles queriam a herança, as ações, o controle das empresas. E eu era apenas um garoto. Me esconder foi a única escolha. "A máscara", disse Lara num sussurro. "Sim." Ele tocou o rosto. "Eles sabiam o rosto do herdeiro, então precisei apagar o meu. Me tornei o Sr. Blackwell. Criei novas empresas com o dinheiro do meu pai, mas com as minhas ideias. Foi assim que sobrevivi, e que cresci o suficiente para enfrentá-los." Ela o observava em silêncio. Os olhos dela brilhavam, divididos entre admiração e dor. "Você viveu 8 anos escondido, Ethan. Sem amigos, sem rosto, sem vida." Ele desviou o olhar para o horizonte. "Às vezes é o preço da liberdade." Lara balançou a cabeça, inconformada. "Liberdade? Isso é prisão. Você não viveu." "Sobreviveu." Ethan abriu um leve sorriso, amargo. "Talvez tenha razão, mas agora as coisas mudaram." "Mudaram como?" Ele tirou do bolso um pequeno pendrive. "Aqui dentro está tudo. Nomes, contas, transferências, provas de quem matou meu pai e de quem ainda está no comando da organização." Lara sentiu o ar sumir dos pulmões. "Você quer expor eles. Quero justiça e talvez paz. Mas preciso de alguém que o mundo escute." Ela entendeu de imediato. Uma jornalista. Ethan assentiu. "Alguém corajosa o bastante para enfrentar o que vem a seguir." Lara ficou em silêncio por alguns segundos. O peso daquilo era imenso. Depois, se aproximou e pegou o pendrive. "Então, você me escolheu para isso."
Sempre foi você, Lara. Mesmo quando eu não podia te ver, eu lia suas reportagens escondido. Você se tornou exatamente o que eu imaginava que seria. Alguém que não foge da verdade. Ela sentiu o coração apertar. E você se tornou um fantasma com uma fortuna. Ethan riu baixinho. Toque de jornalista, ainda sabe cortar com palavras. Ela respirou fundo. Mas e agora? Vai continuar escondido? Vai viver nas sombras pro resto da vida? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respondeu com voz baixa. Se eu tirar a máscara de vez, eles virão atrás de mim e de você. Então que venham, disse uma voz às costas deles. Lara se virou assustada. Um homem saía da sombra. Alto, barba por fazer, crachá de imprensa pendurado no pescoço. Ryan. Ela piscou, surpresa. O que está fazendo aqui? Te seguindo, claro. Vi seu nome na reserva da torre. Sabia que ia se meter em algo grande. Ele olhou para Ethan. E parece que não me enganei. Ethan o encarou com cautela. Quem é ele? Colega de redação, amigo, e o único louco o bastante para me ajudar com isso. Ryan cruzou os braços. Esse pendrive for o que eu penso. Vocês acabaram de declarar guerra a gente poderosa. E se tem uma coisa que eu amo, é cutucar cobra com vara curta. Ethan soltou um pequeno riso. O primeiro sincero em muito tempo. Vai precisar de mais do que coragem para enfrentar essa gente. Então sorte que eu tenho uma jornalista teimosa e um bilionário mascarado do meu lado. Lara olhou para os dois, o coração dividindo o medo e a esperança. Vocês têm ideia do que estão se metendo? Ryan deu um meio sorriso. Não, mas vai ser uma boa matéria. Ethan a observou, e algo mudou no olhar dele. Talvez pela primeira vez em 8 anos, ele parecia vivo. Você estava certa, Lara, disse ele devagar. Talvez eu tenha ficado tempo demais nas sombras. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Então vamos acender a luz. Do lado de fora, relâmpagos cortavam o céu de Londres. A tempestade começava. E ali, no topo da torre, 3 pessoas, uma jornalista, um bilionário mascarado e um repórter rebelde, formavam uma aliança improvável. A chuva batia nas janelas da torre quando Ethan conectou o pendrive ao monitor. As luzes da tela iluminaram os rostos tensos dos 3, Lara, Ryan e ele, enquanto os arquivos começavam a se abrir. Pastas, vídeos, planilhas, mensagens criptografadas. O silêncio só era quebrado pelo barulho do vento lá fora. Lara digitava rápido, tentando decifrar os códigos. Aqui estão todas as transações. Contas em paraísos fiscais, contratos falsos. Meu Deus, isso é um império criminoso dentro do sistema. Ethan apontou para um dos vídeos. Aperte esse. A gravação mostrava um homem de terno em uma sala luxuosa. O rosto estava coberto pela sombra, mas a voz era firme, autoritária. A herança foi recuperada. O garoto não representa ameaça. O próximo passo é infiltração política. Nosso homem já está dentro. Ryan se inclinou para frente, olhos arregalados. Eles têm alguém no governo. Isso explica tudo. A proteção, o poder, a impunidade. Lara girou a cadeira. Se descobrirmos quem é esse homem, podemos derrubar todo o sistema. Ethan ficou pensativo. Mas ele não vai ser fácil de alcançar. Esse tipo de gente vive cercado, escondido atrás de identidades falsas. Precisamos de uma prova concreta, um vídeo, uma gravação, qualquer coisa que o exponha. O silêncio se instalou por um momento. A tela exibia apenas a imagem congelada do homem misterioso. Lara olhou para os dois. Então vamos encontrá-lo. Ethan olhou para ela, preocupado. Não, isso é suicídio, Lara. Eles não hesitam em matar. Ela se levantou. Você viveu 8 anos fugindo deles. Eu não vou passar o resto da minha vida com medo também. Eu faço isso. Nem pensar. Ethan levantou a voz pela primeira vez. Você não entende? Eles mataram meu pai. Eles fariam o mesmo com qualquer um que chegasse perto. Eu vou. Ryan levantou as mãos, interrompendo os dois. Ok, crianças. Respirem. O tom dele era leve, mas o olhar sério. Se algum de vocês for, todo esse trabalho vai pro lixo. Lara franziu o senho. O que quer dizer? Quer dizer que se pegarem o bilionário mascarado ou a repórter que o expôs, acabou. Mas se for um ex-policial com um ego problemático e gosto por confusão, ninguém vai suspeitar. Ethan arqueou uma sobrancelha. Você? Ryan deu um meio sorriso. Treinamento, contatos, zero amor à própria segurança, sou o candidato perfeito. Lara suspirou. Isso é loucura. Exatamente por isso vai funcionar. Ele piscou. E relaxem.
Não vou morrer bonito desse jeito. Ethan e Lara trocaram um olhar, e mesmo ela não conseguiu conter um sorriso nervoso. Tudo bem, Ethan cedeu, mas vai com equipamento. Claro, câmera de lapela, escuta, rastreador e uma boa dose de sorte. 3 horas depois, o hangar abandonado em Docklands parecia saído de um pesadelo. Chão de concreto rachado, cheiro de óleo e ferrugem, o som distante do rio batendo nas docas. Ryan, vestido de preto, caminhava devagar entre as sombras. O microfone escondido transmitia sua voz para Lara e Ethan, que o acompanhavam de uma van estacionada a 1 quilômetro dali. Estou dentro, sussurrou ele. E sim, o lugar é tão convidativo quanto um beco no inferno. Lara olhou para as telas do laptop, acompanhando o vídeo transmitido pela câmera da roupa dele. Vemos você. Continue devagar. Ethan observava em silêncio, a mandíbula tensa. A imagem oscilava, enquanto Ryan passava por corredores estreitos até uma sala iluminada. Ali estavam 4 homens de terno, reunidos em torno de uma mesa de metal. No centro, o mesmo homem do vídeo do pendrive, o cabeça da organização. Ryan ajustou o microfone, tentando se aproximar sem ser notado. As vozes começaram a ser captadas. O dossiê será entregue amanhã. O ministro já assinou o contrato. Ninguém suspeita. E o herdeiro? Acreditam que está morto. O problema foi eliminado. Ethan cerrou os punhos. Eles acham que eu morri. Lara sussurrando. Deixa ele gravar. Isso é o que precisamos. Ryan respirou fundo e deu mais um passo. A câmera captou o rosto do homem, clara e nítida. Lara apertou os lábios. Conseguimos. Temos o rosto. Ryan recuou devagar. Beleza. Missão cumprida. Vou sair daqui antes que... Uma porta bateu. Um dos capangas se virou. Ei, quem está aí? Ryan praguejou baixinho. Droga. O som de passos ecoou. Ele correu pelo corredor, pulou sobre uma pilha de caixas e saiu pela lateral do hangar, ofegante. Ethan pelo rádio. Sai daí, Ryan. Tem 3 atrás de você. Tô vendo. Obrigado pela informação. Retrucou ele, tropeçando e se jogando dentro do carro. O motor roncou, os pneus derraparam e ele disparou pela estrada molhada. Mas, no retrovisor, as luzes de outro carro se acenderam. Eles estão me seguindo! Gritou Ryan. Lara, em pânico. Sai da rota principal. Tem uma estrada velha à direita. Ele virou o volante bruscamente. O carro derrapou e quase bateu num poste. A respiração dele era ofegante. O sangue começava a escorrer do ombro. Um tiro havia atingido de raspão. Ryan, fala comigo. A voz de Lara tremia. Ainda tô inteiro. Só um piercing novo no ombro. Tentou brincar. O carro perdeu o controle e bateu num muro de tijolos. O airbag explodiu e o som do impacto fez Lara gritar. O rádio chiou. Ryan, responde! Silêncio. Segundos depois, a voz dele voltou, fraca, mas viva. Tô bem. Só não recomendo esse modelo de carro. Péssimo freio. Lara deixou escapar um riso nervoso entre as lágrimas. Seu idiota. Ethan já pegava as chaves do carro. Vamos buscá-lo. Espera. A voz de Ryan voltou pelo rádio. Tem um deles atrás de mim. Eu tenho um plano. Ethan parou. Ryan, não faz besteira. Mas já era tarde. No vídeo da câmera, Ryan rastejava até uma casa abandonada. O som dos passos do criminoso ecoava próximo. Ele encostou nas paredes, respirando fundo, o sangue manchando a camisa. Vem, seu desgraçado, murmurou. Quando o homem entrou, Ryan girou, atirando. O tiro acertou a perna do inimigo, que caiu gritando. Ryan se aproximou, retirou a arma e gravou o rosto dele. Mais uma prova, sussurrou antes de desabar. Do outro lado da linha, Lara chorava. Ryan, responde. Por favor. Calma, Bennett. A voz dele soava distante, quase um sussurro. Se eu morrer, diz pro mundo que eu odiava café frio. Ethan já estava dirigindo em alta velocidade. Aguenta firme, idiota. Tô chegando. 40 minutos depois. Ethan carregava Ryan nos braços, o corpo ensanguentado, mas o sorriso ainda no rosto. Nunca pensei que um bilionário fosse tão forte, murmurou Ryan antes de desmaiar. Lara enxugou as lágrimas, ajudando a colocá-lo no banco do carro. Ethan olhou para ela e disse com um sorriso cansado. Ele precisa de um médico, mas primeiro ele precisa viver para ver o que acabou de fazer. Enquanto o carro partia pelas ruas úmidas de Londres, as luzes da cidade refletiam no vidro, como se cada uma guardasse um segredo. E pela primeira vez, Ethan sentiu algo diferente. Não era medo, era esperança. O hospital tinha aquele cheiro misto de desinfetante e cansaço. Ryan dormia no leito 207, um curativo grosso no ombro e outro na costela.
O monitor apitava em ritmo lento, e Lara estava sentada ao lado com um café frio nas mãos. Você devia descansar, disse Ethan encostado à parede, de terno escuro. Não consigo. Ela olhou para Ryan. Ele quase morreu por causa disso. Ethan se aproximou, observando o amigo adormecido. Ele sabia o risco, e mesmo assim foi. Lara suspirou. Porque acreditou em você. Ele desviou o olhar. Talvez tenha acreditado em nós. Silêncio. Apenas o som do monitor. De repente, Ryan gemeu, abrindo um olho. Vocês dois vão ficar aí me encarando ou vão trazer um café decente? Lara soltou uma risada entre as lágrimas. Você é impossível. Não. Irresistível. Não esquece disso. Murmurou ele com voz rouca. Então, conseguimos? Ethan assentiu. Temos tudo. O rosto, as gravações, os nomes. O império deles acabou. Ryan fechou os olhos e sorriu. Bom, porque se eu quase morri, quero que pelo menos tenha valido a pena. Alguns dias depois, a van de imprensa do London Herald estava estacionada diante da sede da TV britânica. Dentro, Lara revisava os últimos parágrafos da reportagem que chocaria o país. Durante anos, uma organização infiltrada no governo britânico lavou dinheiro, manipulou contratos e eliminou opositores. O responsável por expor tudo é um homem conhecido apenas como Blackwell, agora revelado como Ethan Ward, herdeiro de um império destruído pela corrupção. Ela olhou para Ethan. Ele estava sentado em silêncio, a máscara ainda no rosto. Tem certeza disso? Perguntou ela. Passei 8 anos escondido. Se continuar assim, o que mudou? Respondeu ele, firme. Está na hora de olhar o mundo de frente. Ryan entrou na van com o braço ainda enfaixado. Vamos fazer história, pessoal. E se der errado... Bom, pelo menos saímos bonitos na TV. Lara sorriu. Prontos? Prontos, respondeu Ethan, à conferência. O salão principal da BBC estava lotado. Câmeras, repórteres, flashes. Lara e Ryan observavam dos bastidores enquanto Ethan subia ao palco. Ele caminhou até o púlpito. O silêncio era absoluto. A máscara preta refletia as luzes do estúdio. Por um momento ninguém respirou, e então ele a removeu. O som dos cliques das câmeras encheu o ar. O rosto de Ethan Ward, o homem desaparecido, o bilionário mascarado, o herdeiro oculto, estava ali, diante de todos. Meu nome é Ethan Ward. A voz dele era firme, carregada de emoção. 8 anos atrás fugi para sobreviver. Hoje apareço para que ninguém mais precise fugir. Ele respirou fundo e continuou. Meu pai acreditava que a verdadeira riqueza estava no caráter, não no dinheiro. Foi assassinado por confiar demais nas pessoas erradas. Eu vivia escondido para não ter o mesmo destino. Mas o medo não muda o mundo. A verdade, sim. Os olhos dele encontraram os de Lara, que o observava com lágrimas discretas. Eu me escondi atrás de uma máscara para sobreviver. Agora tiro ela para viver. O público aplaudiu de pé. Os flashes pareciam trovões. Ryan, emocionado, comentou em voz baixa. Esse cara acabou de fazer história. Lara sorriu e devolveu o próprio rosto. 3 dias depois, a notícia dominava o mundo. Blackwell revela identidade e destrói organização criminosa com provas inéditas. Prisões em massa. Ministros, empresários, advogados, todos algemados levados sob câmeras. Lara assistia da redação, exausta mas feliz. Ethan, ao lado dela, observava o noticiário em silêncio. Conseguimos, ela disse, com um sorriso pequeno. Não, Lara, você conseguiu. Eu só... Tirei a máscara. E mostrou quem realmente era. Ele virou o rosto para ela, e o olhar dizia mais do que qualquer palavra. Ryan entrou na sala, de muletas, interrompendo o momento. Não quero atrapalhar o romance, mas alguém me deve um jantar caro. Eu quase morri. Lara riu. Você tem certeza de que está bem? Bem o bastante para sair do hospital e cobrar recompensas. Ele piscou. Sério, tô ótimo. Ethan se levantou. Então vamos para casa. A noite está tranquila pela primeira vez em muito tempo. Ryan assentiu. Tranquila demais para o meu gosto. 2 meses depois, o vento de primavera soprava leve sobre a estrada de Surrey. O carro seguia tranquilo. Lara no banco da frente, Ethan dirigindo, Ryan no banco de trás, com uma expressão satisfeita. Sabe o que é engraçado? Perguntou Ryan. A gente virou notícia e ainda assim ninguém nos reconhece. Acho que meu cabelo de herói disfarça tudo. Lara riu. Você é impossível. E irresistível. Ainda lembro disso. Ethan balançou a cabeça, sorrindo. Nunca muda, não é? Se mudar, perde a graça. O riso deles ecoou dentro do carro.
Por alguns instantes, parecia que a paz tinha enfim chegado. Mas então, Ethan franziu o senho. Estão vendo isso? No fim da estrada, um carro preto bloqueava o caminho. 3 homens estavam parados à frente, armas à vista. Lara gelou. Ryan olhou pela janela e reconheceu um dos rostos. O homem mancando, com uma cicatriz na perna. O mesmo que ele havia baleado no hangar. Ah, não, murmurou Ryan. Não pode ser. Ethan freou o carro bruscamente. O silêncio se tornou ensurdecedor. O homem ferido sorriu. Achou que podia escapar, herdeiro? Ryan cerrou os punhos. Droga, eu devia ter mirado mais alto. E então o som metálico do carregador sendo puxado ecoou na estrada. O vento parou. Os 3 se entreolharam. Lara sussurrou. Ethan, o que fazemos agora? Ele olhou para ela, depois para Ryan. A gente termina o que começou. O primeiro tiro cortou o ar e a tela escureceu. O tiro rompeu o ar como um trovão. Ethan girou o volante com força. O carro deslizou para o acostamento e mergulhou na mata densa. O motor rugia, os faróis cortando os troncos, enquanto Lara tentava se segurar no banco. Eles estão vindo atrás! Gritou Ryan, olhando pelo vidro traseiro. Ethan desviou de um galho baixo, o rosto tenso. Segurem firme! O carro bateu num tronco e parou com um tranco seco. O silêncio da floresta os envolveu. Lara respirava rápido. O que fazemos agora? Ryan saiu do carro, arma em punho, os olhos varrendo a mata. A gente pensa rápido, eles não estão longe. Ethan o seguiu. Ryan, temos que continuar em movimento. Calma, Sherlock. Ryan ergueu a mão, observando o chão. A floresta faz o trabalho por nós. Ele apontou adiante. O terreno estava cheio de buracos fundos e cobertos de folhas, antigas covas de árvores arrancadas por tempestades. Olhem isso! Perfeito! Só precisamos dar um retoque. Lara entendeu na hora. Cobrir com folhas, fazer parecer chão firme. Exatamente. Ryan pegou um galho e começou a espalhar folhas sobre o buraco maior. Eles vêm correndo, eu chamo a atenção, e o destino faz o resto. Ethan soltou um meio sorriso. Você realmente acha que isso vai funcionar? Claro, sou ex-policial, ex-herói e atual gênio. Confia. Lara terminou de cobrir outro buraco e correu para trás de uma árvore grossa. Ethan a acompanhou. Ryan se posicionou mais à frente, ajeitando o colete e respirando fundo. O som de passos e galhos quebrando se aproximava. Vozes raivosas ecoaram na mata. Espalhem-se! Eles não podem ter ido longe! Gritava o homem mancando, o mesmo que Ryan havia baleado meses atrás. Ryan levantou o braço e disparou 3 tiros para o alto. O eco se espalhou entre as árvores. Aqui, seu manco de aluguel! Gritou ele. Vem terminar o serviço! O homem congelou por um instante, reconhecendo a voz. Depois, rugiu de raiva e partiu em disparada. Os outros 2 vieram logo atrás, pisando com força. Ryan esperou até o último segundo, então deu um passo para o lado. O trio caiu direto nos buracos encobertos, em meio a gritos e folhas voando. O som do impacto ecoou forte. Ryan apoiou as mãos nos joelhos e riu alto. Eu avisei que o chão era escorregadio. Lara saiu do esconderijo, os olhos arregalados. Você conseguiu! Claro que consegui, estava tudo nos meus cálculos. Bom, quase tudo. Ethan se aproximou, encarando os 3 presos no fundo dos buracos. Um deles, o manco, tentava subir, mas escorregava a cada tentativa. Fim da linha, disse Ethan, com voz firme. Ryan levantou a arma, só por garantia. Não tentem subir, tô com a mira boa hoje. Ao longe as sirenes começaram a ecoar. Lara pegou o rádio preso no cinto. Aqui é Lara Bennett. Temos os 3 principais membros da organização neutralizados. Enviem reforços imediatos. Ryan olhou para ela, suado, mas com aquele sorriso de sempre. Viu só? Um plano sem furos. Ou melhor, com os furos certos. Ethan respirou aliviado, abaixando a arma. Você é impossível e indispensável. Não esquece disso. Ryan piscou. Agora alguém me deve uma pizza. Minutos depois, as luzes azuis da polícia cortaram a escuridão. Os agentes chegaram algemando os criminosos. O homem mancando, cheio de raiva, gritou. Vocês não têm ideia com quem mexeram. Ryan se abaixou, olhando-o nos olhos, com 3 pessoas que sabiam onde pisar. Ao contrário de você. Lara sorriu, aliviada. Ethan colocou a mão no ombro dela. Acabou. Dessa vez de verdade. Ela respondeu sorrindo. Alguns dias depois. Londres amanheceu com manchetes históricas. Trio desmantela a organização criminosa. Herdeiro mascarado revela a verdade. O café da esquina estava tranquilo. Lara folheava o jornal. Ethan observava a rua, agora livre para caminhar sem esconder o rosto.
Ryan chegou atrasado, com um curativo discreto e o mesmo sorriso travesso. Olha só, meus rostos favoritos na primeira página. A gente tá famoso. Lara ergueu o olhar. Você devia estar descansando. Descansar é para quem não virou herói nacional. Ethan riu. Herói modesto, pelo visto. Ryan sentou-se, roubando um pedaço do croissant de Lara. Modesto nada. Se não fosse por mim, vocês dois estariam plantando bananeira no inferno. Então... Ele fez uma pausa dramática. Acho que vocês me devem uma. Lara cruzou os braços, fingindo seriedade. E o que exatamente? Algo grande. Tipo uma viagem para o Caribe. Ou um pub com open bar. Eu sou flexível. Ethan balançou a cabeça, rindo. Você nunca muda, né? E nem pretendo. Lara riu, pegando o copo de café. Você, então, o homem dos buracos. Ryan ergueu o dele. E a nós, os que sobreviveram sem máscara nenhuma. Os três brindaram. Lá fora, Londres seguia viva, iluminada, livre de sombras. E, por fim, Ethan pôde respirar. Sem esconder o rosto, sem temer o passado. E com amigos que provaram que coragem e lealdade valem mais do que qualquer fortuna.